Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós. Meus irmãos, ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Queridos irmãos no sacerdócio, meus amados irmãos no Senhor Jesus, nós escutamos ao término desse encontro diocesano, desse terceiro encontro diocesano do Terço dos Homens, essa liturgia da palavra que nos coroa, que coloca no centro de tudo aquilo que foi vivido no dia de hoje, desde a manhã até o início dessa tarde, uma grande máxima. A oração não é somente aquilo que gera, aquilo que faz o homem escolher o bom caminho. A oração é de forma essencial o que gera o homem santo. Por isso hoje, a reunião de todos os senhores, e aqui também vemos senhoras, que se encontram nesse terço diocesano, é nada mais, nada menos do que uma oportunidade de uma renovação da essência do nosso batismo. Deus, que nos fez consortes, membros da família da Trindade, Deus, que nos fez herdeiros do grande patrimônio da eternidade, nos dá essa vocação à santidade. E o combustível da vida de um santo, incontestavelmente, é a sua vida interior. E o que é a vida interior de um homem, de uma mulher que desejam viver radicalmente o seu batismo? É a sua vida de intimidade. E toda intimidade requer conhecimento, toda intimidade requer um conhecimento que é fruto de uma procura, e do conhecimento que é fruto de uma procura, nós descobrimos que não adianta somente conhecer através da minha procura. É preciso perseverar com fidelidade naquilo que eu encontro. Eu tenho certeza, e vou fazer uma pergunta aos senhores. Rezando o terço, encontram a Deus? Sim ou não? Padre Alexandre, acho que tem muito vascaíno aqui, hein? É porque eles respondem um sim, meio sim. Tem que ser como siga o líder. Sim ou não?
Siga o líder, Padre Alexandre. É uma brincadeira, só para ver se o senhor não estava dormindo, hein? Eu não tenho dúvida que vocês, até, olha, cadê a menina da diocese que está gravando? Aí depois você fala, está passando ao vivo. Ah, muito bem. Então eu vou dizer para quem está nos assistindo ao vivo via Facebook, quem reza o terço segue o líder, Jesus de Nazaré. Sim ou não? Sim. Pronto. Olha, meus irmãos, eu me redimi com o Padre Alexandre, ufa. Acho que Dom Ednei lá na Terra Santa, também me redimi com ele, com o Botafogo. Olha, meus queridos irmãos, nós escutamos na primeira leitura desta liturgia, as páginas do profeta Jeremias, que chama a atenção daquele povo para estar à porta do templo, para sair da periferia do templo, para sair das janelas do templo, para colocar-se à porta do templo como verdadeiramente homens de Deus, que apresentam o que é de Deus. Sabe, existe uma diferença entre estarmos à porta da nossa vida, à porta da casa de Deus, ou estarmos escondidos na soleira de uma janela da casa de Deus. Quando nós estamos na janela, somente observamos parcialmente as coisas de Deus e quem se aproxima de Deus. Mas quando nós estamos à porta, nós somos os anfitriões da vida de Deus. Como homens e mulheres que cuidam de um apostolado fundamental para aqueles que querem ouvir a palavra, para aqueles que querem comungar do corpo, do sangue, da alma e divindade de Jesus, para aqueles que querem realmente descobrir a verdade de Deus na Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, estar à porta do santuário de Deus, como um homem, como uma mulher de oração, diz para cada um desse mundo que se aproxima da verdade de Jesus Cristo na igreja, que somente amando e sendo amado, rezando, é que nós podemos descobrir que não há Deus maior, que não há Deus tão grande, que não há um Deus tão poderoso, não somente um Deus de milagres, mas um Deus de sinais. Nós não rezamos o terço, nós não rezamos as nossas jaculatórias, a nossa ladainha, a Nossa Senhora, nós não somente contemplamos os mistérios do Santo Rosário, pedindo milagres, porque o seu terço não é um objeto de superstição. Mas o seu terço sempre será uma maneira de escutar a Deus, de colocar-se na vida de Jesus como um a mais, através da vida e também das mãos de Nossa Senhora. Por isso, aquele que reza o terço, todos aqui rezam, não rezam? Mas vamos lá, reza somente no dia do terço dos homens ou rezam em casa? Olha que teve gente que não respondeu, hein? Sabe, se você reza somente lá com o terço dos homens, está muito bem. Mas se você reza com o terço dos homens e leva todo o seu amor ao Santo Terço para dentro de casa, e de dentro de casa você pode levar para o seu trabalho, e do seu trabalho você pode levar para a casa dos seus amigos e gerar ali um círculo bíblico através do encontro do terço na casa do seu amigo, no bairro, no seu bairro ou até mesmo no play do seu condomínio. Isso vai fazendo com que você se coloque como um guardião da porta do templo de Deus, que é a alma e o coração de quem se aproxima de você. Mas Jeremias vai dizer, olha, para estar à porta do templo, é preciso conduta. É necessário uma opção pela santidade de vida. E principalmente, deixar de idolatrar aos falsos deuses, principalmente os falsos ídolos. Todos nós, meus irmãos, temos alguns semideuses dentro de nós. Todos nós cultivamos pequenos ídolos no nosso coração e na nossa vida. E esses pequenos ídolos e deuses se chamam os nossos defeitos, os nossos pecados, a nossa dificuldade muitas vezes de ser fiéis perseverando no caminho de Deus. E aí
é quando nós encontramos no terço, sobretudo no movimento do terço dos homens, uma arma poderosa, como dizia São João Paulo II, contra o mal e as suas ciladas. Eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos o quanto nós temos de joio na nossa alma, não é verdade? E vai crescendo mediante o nosso progresso interior, mediante a nossa intimidade, mediante o que nós vamos aprendendo da vida de Cristo no Santo Terço. Lembre-se, o terço é uma oração cristológica através dos lábios de Nossa Senhora. Maria me leva a adorar seu filho. Maria me ensina a ser discípulo de seu filho. Cada Ave Maria não comove somente o coração de Nossa Senhora. Cada Ave Maria emociona o coração de Cristo. Por isso, quando eu rezo o terço, quando eu estou com os meus amigos no apostolado, no terço dos homens, nesse grande movimento, eu tenho força e ânimo de lutar pela santidade, sabendo que quanto mais eu progrido, o trigo cresce, mas também inúmeros joios dentro do meu coração. Mas desculpe, meus irmãos, o joio cresce segundo o que disse Cristo no Santo Evangelho. Quando foi dormir, o dono do terreno não percebeu que foi semeado o joio. Não é assim que foi dito na palavra proclamada agora pelo padre? Quando nosso Senhor diz na parábola, profere o verbo dormir, ele não fala do descanso, do repouso do corpo que nós precisamos. Ele fala principalmente, quando nós traduzimos do aramaico ao português, a expressão do prestar atenção. Quando nós não vigiamos, quando não estamos atentos, e dirá São Padre Pio, o terço é uma arma eficaz e poderosa que nos deixa atentos para com Deus. E quem tem atenção para com Deus, tem cuidado para com a sua vida. Quem cuida daquilo que Deus pede e daquilo que Deus dá, não descansa na luta contra o pecado. E aí, a grande metáfora que o Senhor deseja nos ensinar no dia de hoje é que o terço precisa nos deixar vigilantes, guardando o que Deus nos dá por empréstimo, fazendo da nossa vida um reconhecimento de gratidão, não como quem está observando somente apoiado numa janela, mas como quem está à porta da sua vida, reconhecendo a graça de Deus e dizendo, entre, porque essa é a vida de um homem e de uma mulher que temem a Deus. Eu vou dizer aos senhores, meus amados irmãos, como é difícil vigiar. Não sei se é muito difícil na sua vida. Não é fácil. Vigiar, às vezes vigiar a vida alheia é muito mais fácil, não é verdade, né? Eu sei como não tem muitas mulheres aqui, desculpe a minha vulgaridade, né? Homem não é fofoqueiro, não é, né? De forma alguma, jamais, hein? Homem nunca fala mal da vida alheia, né? Não, né? Na sua paróquia tem isso? Não tem. Não tem. Diga que não tem, né? Em Marte, né? Lá agora teve o eclipse ontem e tal, Marte, lá na paróquia de Marte tem. Mas no terço dos homens, na sua paróquia, os homens jamais fazem um comentário da vida alheia, né? Muito menos das senhoras alheias, não é verdade? Jamais, né? Homem sempre tem os olhos em Jesus e Maria, não é verdade? Diz que sim, hein? Porque se sua mulher estiver nos acompanhando pelo Facebook, você vai apanhar em casa. Mas vou lhe dizer, o terço não somente nos ajuda a guardar o que Deus quer nos dar, mas também a proteger o que Deus nos deu como dom, ou seja, a fé. Quem reza o terço nunca passará por uma crise de fé. Quem reza o terço sabe que a chave para a satisfação e a plenitude da nossa dignidade está, em primeiro lugar, saber-se amado por Deus. E quando nós meditamos a vida de Cristo em todos os mistérios do rosário, é incontestável saber o quanto Deus enviou o seu Filho amado para me salvar, porque me amou em primeiro lugar. Um dia que lhe perguntarem, por que você reza o terço? Você tem que responder, porque sou amado por Deus. O dia que lhe questionarem,
para que rezar o terço? Uma oração tão repetitiva, mecânica, que dá vontade de dormir? Você responda: mas o amor não é fruto de repetição? Amar é saber viver na rotina, ao lado da mesma pessoa, mas fazendo da mesma pessoa alguém diferente e melhor por causa do meu amor. Olha só, diga isso para sua esposa hoje quando você voltar de casa. Tenho certeza que ela vai lhe fazer uma feijoada daquelas. Nossa, esse tanque de guerra que o Senhor foi desenvolvendo com o tempo, né? Vai ficar assim, ó, vai crescer e descer com uma facilidade enorme. Mas, voltando ao Santo Evangelho dessa missa, quando nós observamos que Jesus Cristo fala da poda. Deus, muitas das vezes, quando rezamos o terço, nos poda. Porque quem reza o terço, escuta a Deus. E muitas pessoas têm medo de serem podadas. A nossa vida tem que ser como uma roseira, meus irmãos. Eu nunca vi uma roseira que é podada que não produza lindas rosas. As podas de Deus acontecem no tempo certo e pelas mãos mais corretas. O terço sempre deve nos preparar para que Deus nos pode, não nos retirando, mas nos formando para sabermos aproveitar da sua graça e da sua presença a cada dia. Por isso, essa história de homem não tem tempo para rezar não gruda mais, não é verdade? Isso não gruda mais. Isso foi coisa do século passado. Homem não reza e homem não tem tempo de rezar, isso não gruda mais. Você tem que sair desse terceiro encontro diocesano do Terço dos Homens com uma meta: de convidar alguém para o Terço dos Homens da sua paróquia. Mas não adianta convidar, porque entre você e o jogo do Mengão, muito mais o jogo do Flamengo, claro. Mas então você não vai com convite, você vai com um terço. E você vai chegar para aquele seu amigo dizendo: olha, eu lhe tenho um convite, tome esse terço. A princípio, ele vai olhar para você como um bom surfista, sabe? O Gabriel Medina, aquele campeão brasileiro de surf, ele muitas das vezes leva consigo um tercinho no bolso. E perguntar a ele: Gabriel, você reza o terço? E ele disse: não rezo, mas antes de pegar a primeira onda eu beijo o terço. Às vezes aquele é seu amigo que você somente deu o terço, ele só vai beijar o terço. E a princípio vai utilizar o terço como algo somente para lhe proteger. Não é verdade, né? Que tem gente que tem o terço consigo só para proteger, né? Mas depois vem a segunda etapa do seu convite, que é o momento do apostolado, quando você vai ensinar que o terço não é um amuleto, não é algo que dá sorte, mas é algo que nos faz encontrar o sentido da providência, Deus. E aí é o mais bonito, que você, ao dar o terço, entrega o conteúdo do terço. E sabe qual é? A amizade com Deus. O terço dos homens tem que ser, acima de tudo, um movimento na igreja de amigos de Deus. E essa amizade com Deus começa entre os nossos amigos. Vou lhe dizer, depois do terço dos homens, você sai, toma um suquinho amarelo, sabe? Eu não vou dizer suco de quê. Leva para um churrasquinho, né? Vou lhe dizer, uma vez fui pregar lá numa paróquia, não vou dizer onde, não vou comentar onde, que o terço dos homens me disse assim: padre, quando a gente termina de rezar o terço a Nossa Senhora, nós montamos uma pelada. Eu falei assim: fantástico. Só que na pelada não pode ter muito palavrão, né? Porque terminaram de honrar a Nossa Senhora e a seu filho e já saem soltando os cachorros no campo, né? Não, nós temos uma regra. Cartão amarelo, 2 Ave-Marias. E cartão vermelho, mais um terço no banco de reservas. Eu achei aquilo fantástico. Todo mundo foge do cartão vermelho, né? Porque ninguém quer rezar mais um terço, né? Sabe como que é homem, né? Então, faça isso. Nós precisamos levar a fé e o nosso terço para fora das igrejas. O homem católico,
esse grande exército presente no terceiro encontro diocesano tem que mostrar à Diocese de Nova Friburgo e a todos os seus municípios que não somente fazemos o bem nos muros da nossa igreja, mas nós chegamos onde a igreja não tem oportunidade de ser acolhida por muitos homens. Lá, naquele bar, naquela pelada, lá naquele lugar onde muitos homens estão, mas que parece que é impossível que alguém passe falando de Deus, chegue com seu terço. Ah, mas podem me chamar de Beato ou Carola. Não se preocupe. Todo beato vira santo.